Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latiremo, ameno. Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Então hoje o programa vai estar por demais muito interessante. A equipe da Com está toda aqui no programa. Já vou dar uma boa noite aqui para o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Hoje diferenciado o nosso programa, né? Nosso convidado aqui, porto-alegrense, né? Está aqui conosco nosso querido Felipe, né? Então vai ser um prazer a gente dialogar sobre o Evangelho, dialogar sobre essa doutrina espírita. Prazerzaço, Felipe. Bem-vindo. A terra do doce, né? Com certeza. Boa noite, Fernanda, presidente da Liga Espírita Pelotense, aqui conosco. Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui neste programa, na companhia do Felipe, que veio nos brindar hoje com um pouco mais de conhecimento que nós todos temos que adquirir com relação à doutrina de Jesus. Vou dar boa noite para o Felipe, né? Felipe Mascarenhas. Boa noite. Boa noite. É também uma grande alegria poder estar aqui compartilhando com todos vocês, com os nossos ouvintes, com quem está acompanhando pela internet também. Estou muito feliz de estar aqui em Pelotas e estar junto com os amigos aqui do Movimento Espírita. Felipe está ao vivo também pelo Facebook do Terceiro Milênio, o programa está ao vivo, então a rapaziada está ali filmando, a parte da outra equipe do ACOM também está filmando aqui, está nos bastidores. Então, vou falar o perfil do nosso convidado, né? Que ele é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, de Porto Alegre, facilitador de grupos de estudo, multiplicador da arte espírita na FERGS, facilitador de oficinas da FERGS, colaborador do Saber Ambiental da FERGS e desenvolve palestras artísticas e seminários literatura e música, né, Felipe? Iniciou o NEP em Osório, em parceria com o Círculo da Luz. Também tem o projeto Sexta Literária, né? O encontro com a arte e diálogos sobre o livro Boa Nova e eventos na natureza, tipo Evangelho na Bike, Evangelho às margens do rio Cará e Evangelho no Monte e Estações da Vida. Então, com esse perfil todo aí, né, Felipe? Vou passar a palavra para o Cláudio, então, já. Muito bem. Passar da introdução do... Querido Felipe, minha querida presidente Fernanda, vamos falar de Deus e Jesus, então? Vamos nessa. Então, Tem coisa melhor. A gente traz, né, para refletir, quando a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Aí os Espíritos respondem simplesmente, né, vede Jesus. A gente sabe hoje, né, que esse mundo tá difícil, tem coisas que a gente se apavora, fica perplexo, né? E por que eu trago essa reflexão hoje? Será que estamos mesmo seguindo os passos do Mestre Jesus? Por que essa questão? Porque é um dos momentos mais difíceis, mais ásperos da provação humana. Como é que a gente está agindo? Calmos? Tolerantes? Será que estamos dando a outra face para os nossos algozes? Será que estamos realmente amando ao próximo como Jesus nos deixou? Então, essas questões, será que estamos servindo aos necessitados? Então, por isso que eu gostaria que nós refletíssemos aqui nesse momento, será que estamos seguindo os passos do Mestre Jesus? Nossa, que pergunta, hein, Cláudio? Começamos assim já. Interessante. Muito interessante essa pergunta. A gente aprende na doutrina espírita que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Perfeito. Cada um de nós tem o seu íntimo gravado. Então acho que essa é uma pergunta que cabe cada um de nós se fazer. Será que eu estou seguindo os passos do Mestre? É claro, aquele que tomou a decisão de ter por base na sua vida, de filosofia de vida, seguir os passos do Mestre, né?
Então, assim, eu olhar para dentro de mim, olhar para a minha vida, olhar para as minhas atitudes e me perguntar: eu estou seguindo os passos do Mestre? Ter a coragem de olhar para dentro de si, né? Porque a gente tem o hábito de fazer um movimento, de olhar sempre na direção do outro. E eu acho que especificamente essa é uma pergunta que cabe para cada um, a gente se fazer. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu estudo o Espiritismo e aprendo que a lei de Deus está escrita na minha consciência, eu me olhar para as minhas atitudes, para o meu estilo de vida, para a forma como eu tenho me conduzido na vida, no meu relacionamento com o mundo, com o próximo, com a natureza em geral, eu estou seguindo os passos do Mestre? Então é uma reflexão a se fazer, assim como os Espíritos nos ensinam sobre o autoconhecimento. Então, que é o meio mais prático da gente se melhorar e progredir. Será que eu estou seguindo os passos do Mestre? Aí entra também a necessidade de estudar, meditar, refletir nas lições de Jesus, para que a gente possa responder essa pergunta com sinceridade, sem medo. E Jesus deixou um roteiro, né, a ser seguido, né? E não só de palavras, porque ele vivenciou tudo aquilo que ele falou, né? E nós, espíritas, hoje a gente precisa, a maior divulgação da doutrina dos espíritos é o exemplo, né? Como diz Paulo de Tarso, o bom combate é comigo mesmo, né? Nós vamos encontrar aí também a questão dos desafetos, nada é por acaso. Nós estamos na circunstância da vida, da relação familiar e dos amigos próximos, de quem tu trabalha, e tu encontra aqueles que tu não te afiniza tanto. Por que será? Né? Então, às vezes eu fico pensando que é uma experiência da qual a gente, como tu disse, tem que se autoconhecer para poder superar. Porque a dificuldade maior para nós é essa questão do desafeto, é viver o Evangelho de Jesus nesse sentido, que ele amou independente do que a pessoa era, do que a pessoa fosse, e até do que fizeram para ele na hora da sua morte, do seu desencarne, ele também teve essa capacidade de perdão, né? E o Evangelho de Jesus é tão simples, tão direto, né? Tão fácil de compreender que continua sendo compreendido por muitos, né? E ao mesmo tempo extremamente profundo, com a simplicidade e também com uma profundidade imensa, porque é o pensamento de um Cristo, e é a lei divina que se faz materializada através da presença de Jesus, né? Através da sua lição, ele fala da lei divina, ele vive a lei divina. Esse é o diferencial do Cristo, né? A vivência. E quando tu colocas ali, né, a questão do autoconhecimento, de gente ter coragem de se autoconhecer, né? Tu coloca também a questão da consciência, onde estão escritas as leis de Deus, e eu sempre digo que a consciência é o nosso melhor juiz. Ela nos diz realmente quem somos e o que precisamos para nos melhorar, né? A consciência, ela não falha, é o melhor juiz que a gente tem. Então, o Evangelho, ele nos dá esse caminho a seguir, né? Nosso guia, nosso modelo, Jesus, né? Com certeza. E no entanto, né, Cláudio, eu penso assim que é importante também que a gente olhe para dentro de nós e para nossa consciência com muita transparência, com muita honestidade, porque é muito fácil a gente se enganar a si mesmo, a gente perceber que tem algo que precisa ser modificado e, sabe, fica colocando para baixo do tapete, fica fazendo de conta que aquilo não está ali. Então a gente se engana muito, nós queremos fugir de uma necessidade, por vezes percebida, de transformação, de renovação, para manter um padrão, para manter hábitos que nós construímos ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, a jornada de autoconhecimento, ela exige também coragem. A gente precisa ter coragem de olhar para dentro de nós e reconhecer que tem sombras que precisam ser transformadas, precisam ser reconhecidas e lançar luz sobre elas, né? Não é algo que a gente precisa destruir e tal, mas é algo que a gente precisa olhar com carinho e transformar. É o nosso processo evolutivo, né? A nossa jornada evolutiva.
forças que hoje a gente talvez direcione para o mal, e a gente transforma elas e redireciona para um caminho. E aí a gente vai seguindo o modelo do Cristo. Por isso que Jesus ele vem e, além de ensinar, de falar, ele vivencia, ele ensina com o gesto, com a presença, com as situações. Então, o grande desafio é a gente fazer da nossa vida, a moldar a nossa vida a esse modelo, a esse guia, né? A gente tem aí um roteiro a ser seguido, a seguir para a evolução, para o processo de evolução. Então, agora o desafio é a moldar a nossa vida para esse modelo, a esse modelo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Com certeza. Querida Silane, continuamos? Vamos em frente. Você está escutando o programa Terceiro Milênio aqui na Rádio Tupãssi. E está na escuta do programa o nosso amigo Madeira. Acabou de passar um recado, está trabalhando e está na escuta do programa. Também a nossa amiga também, que é do ACOM, a Regina Jardim, lá em Florianópolis, está nos escutando. Florianópolis, está longe já desse programa. E também o meu primo, que é a Adílis Mascarenhas também, mas eu acho que não é parente do Felipe. Olha que a minha família, a família paterna é daqui. Está em Foz do Iguaçu. Está escutando também o programa, então um grande abraço a ele, a esposa, os filhos, estão tudo na escuta do programa. Então, um abraço. Um abração. Bem, Pode continuar, Cláudio. Felipe, ainda nessa linha de raciocínio, tá? Nós estamos assistindo essa violência mundial, né? Inclusive a gente quase teve guerra de novo aí, esse ano que passou, né? E a gente está assistindo muitas das vezes, a mídia hoje é muito forte, a mídia dá muita ênfase para as questões negativas, né? Então a gente está assistindo aí guerra, corrupção, violência doméstica, a gente está assistindo aí o alcoolismo, as drogas, a violência urbana, está batendo assim na nossa porta, o aborto, o suicídio. Então vendo todas essas questões aí, e muitas pessoas ficam clamando por cadeias, que se prenda, mas que se discuta as razões por que disso. Nós precisamos discutir, tá? Mas por quê? Nós precisamos. Então a gente sabe dessa crise moral que está acontecendo, né? Mas aí vem a questão para nós raciocinarmos. Como a gente pode transformar essa triste realidade? Cláudio, são dramas que nos acompanham há séculos. Esses que nós vivemos hoje são dramas que nós, como espíritos imortais, temos vivenciado há muitos séculos. Mudam as paisagens, os cenários, as épocas, mas os dramas, assim, na sua essência, são os mesmos, são muito parecidos. Guerras, violência, sempre tivemos na história da humanidade, nós sempre atravessamos isso. E são dramas complexos, porque o espírito imortal, a criatura humana, é um ser complexo. E nós, por vezes, entramos numa ideia de que há soluções simples, mas nós somos seres complexos, a sociedade é complexa, nós somos espíritos imortais, numa jornada de evolução. Então, dramas, problemas complexos como esses, exigem soluções e busca de resoluções que atendam à complexidade das criaturas, dos seres, do espírito, da natureza, da nossa convivência em sociedade. Não há soluções simples. No entanto, também os espíritos nos ensinam que há certas raízes de onde se originam todos esses dramas, os males, né? Os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas têm certas raízes, é o que nós vamos aprendendo com o Espiritismo. Por mais que elas se tornem cada vez complexas, e a gente sabe que as vidas se entrecruzam nessa jornada de evolução através das reencarnações, cada gesto nosso tem repercussões, atravessa reencarnações, as consequências dos nossos atos. No entanto, nós temos raízes. Nós vamos aprender, por exemplo, com os espíritos, com o Espiritismo, que pensamento materialista é uma dessas raízes. E aí a gente, claro, pode falar de egoísmo, de vaidade, mas a ideia materialista
é como uma raiz desse mal. Mas aqui é preciso pensar o seguinte: quando eu falo que a ideia é materialista, eu não estou falando que quem é religioso não tem esse pensamento. A gente está cansado aí de vários séculos e séculos de saber que estarmos numa experiência religiosa não significa que nós nos espiritualizamos, que nós deixamos de pensar como materialistas. Nós aí temos várias escolas religiosas ao longo dos séculos, e quantas vezes nós vivemos uma religiosidade vazia e materialista. Estamos numa religião e vivemos como materialistas, sem, por exemplo, sem se reconhecer espírito imortal, sem se reconhecer a nossa responsabilidade diante da vida, diante dos nossos gestos, das repercussões das nossas decisões, dos acontecimentos. Então, isso que eu queria ressaltar. Assim, quando eu falo que o pensamento materialista não é necessariamente quem está numa experiência religiosa pode estar vivendo uma experiência muito materialista. Então, eu me pergunto sempre, né, quando a gente vai para a casa espírita, eu vou para o centro espírita, a gente vai para uma atividade, eu estou pensando como espírito? Eu estou pensando na minha responsabilidade para com o próximo? Então, eu penso assim, né, quando nós começamos a compreender que a vida é complexa, que nós somos espíritos em evolução, que nós temos várias reencarnações, que os dramas que hoje afligem a nossa sociedade, a cada um de nós, são dramas que se entrelaçam pelos séculos. Isso tende a nos colocar uma visão um pouco mais além. E aí, quando nós começamos a deixar de pensar de forma materialista, compreendendo a importância da vida, a realidade da vida, nós entramos num caminho em que somos constantemente convidados à transformação do nosso ser. Então eu entendo, começo a entender que a violência gera mais violência. Resolver o drama da violência exige uma outra estratégia. Nós acabamos de falar aqui que nós temos um exemplo, um modelo guia. Como que Jesus responde à violência? Como que Jesus responde ao problema moral da criatura humana? A desvirtuar suas funções. Né? Quando a gente busca, por exemplo, a droga, muitas vezes é a fuga, né? É a fuga da realidade, é um escape. A violência é uma forma de manifestação também. A pessoa ela quer se manifestar e ela se manifesta de forma desastrosa. E a violência não é só física, né? Claro. A opressão, né? Todas as formas de violência. É como se quisesse que o mundo olhasse para aquela pessoa, né? Quando ele age por violência. E também uma coisa que destaca na doutrina é a questão da reencarnação. As pessoas não têm essa visão. A vida é única, então se ela é única eu posso fazer o que eu quero, eu não vou ter, às vezes até o próprio espírito, eu vou deixar para a próxima mudança de comportamento. Então, quando nós que já temos conhecimento nos comportamos assim, que dirá daquelas pessoas que acreditam na unicidade da existência? Então, para ela a vida é toda material, ela pode fazer o que quer, que ela só poderá ser punida pela lei dos homens e nada mais. Morri, já terminou. Então é isso que a gente tem que cuidar, né? E por detrás de uma pessoa violenta existe alguém que precisa de ajuda, né? Sim, a gente vai ver assim, no presídio mesmo, quando tem aquelas confusões todas, sempre eles usam um parente, alguém, e eles têm compaixão com aquele familiar, eles têm amor, né? É um filho que está ali, então ele vê que a mãe está sendo pressionada para que ele se acabe uma rebelião, seja o que for, e então tu vê que eles também têm sentimento. É que o sentimento ainda não está no crivo da mudança de comportamento, da educação do sentimento. Que falta, assim, a gente já nota até no meio espírita, o mal se expande porque às vezes os bons se omitem. Basta a minha vida, mesmo no meio espírita, basta eu me modificar e o resto eu não tenho compromisso com o resto. E a gente tem compromisso com a sociedade, com todos que nos cercam. Tu toca numa coisa importante também, Felipe, da questão da religiosidade, né? E me veio agora a questão de domingo do Drauzio Varela, doutor Drauzio Varela. Aquela reportagem sobre as trans, né? E aquela que há 8 anos ninguém ia visitá-la.
E aquilo a gente percebeu ali, porque a mídia às vezes fantasia muito, mas a gente percebeu que ele se comoveu com aquilo e ele abraçou ela. E aquilo repercutiu mundialmente, aquilo ali, né? Tá até agora repercutindo, que ele teve que gravar um vídeo porque ele se impactou. Gente, uma coisa tão simples, foi um abraço. Vê que o gesto em si, a essência da forma de viver, ela já não é aquele pensamento materialista, né? O pensamento que eu só me preocupo comigo, eu só me preocupo com as questões que me dizem respeito. Mas nós estamos totalmente interligados. Nós, ainda mais quando nós temos a noção, o conhecimento, por exemplo, da força do pensamento, do magnetismo, das energias que nos envolvem, que nós produzimos quando vibramos, quando sentimos, quando pensamos, nós influenciamos uns aos outros o tempo inteiro. Então, os problemas da sociedade são problemas que dizem respeito a todos nós. E aí, Felipe, tu me deixa uma deixa muito bacana para a gente já começar a discutir a questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, olha, por que no mundo a influência dos maus geralmente reprime a dos bons? E ele responde, olha, os maus são intrigantes, são audaciosos, os bons são tímidos. Então já entra nessa tua linha de raciocínio aí. Os bons são tímidos. E por isso, assim, eu penso muito a importância da gente, do estudo, meditação em torno do Evangelho e do Espiritismo. O Espiritismo como cristianismo não te redivivo. cortando, falando para os irmãos que o Felipe, ele traz o Evangelho na ponta do lápis, e tive o prazer, eu e minha esposa, a Fátima, de fazer o Evangelho no lar, lá na beira da Lagoa do Peixoto. Na beira da Lagoa do Peixoto, né? Lá em Osório. Então aquilo para nós foi diferente, foi uma energia, foi motivadora, sabe? Se Deus quiser, a gente ainda faz no Laranjal. Perfeito, tá feito, aceito o convite. Lá é muito bom também. Então, por favor, só para não deixar. Tu queria falar? Não, pode continuar depois. Tá. Eu penso assim, né? Falava da importância do estudo, da meditação para bem compreender o Evangelho e o Espiritismo. Uma, para que a gente não viva sendo espírita, estudando o Evangelho, com uma vivência materialista. Esse é um ponto, né? Que vai levar isso aqui também. Quando nós passamos a meditar no Evangelho, com muita sinceridade, com muita honestidade, sem medo do que eu vou ter que, ao me deparar com as lições do Evangelho, ter que me modificar, é importante bem compreender para que nós não façamos distorções em cima do Espiritismo e do Evangelho. Porque isso a gente tem feito há séculos. Não é de agora. Distorcer o Evangelho, pegar lições do Espiritismo e do Evangelho e usar só no que me convém, isso nós temos feito há séculos. Então é importante bem compreender para que a gente, por exemplo, não confunda julgar o próximo com omissão. Muitas vezes a gente se omite de agir na sociedade, de atuar no bem, porque a gente está preocupado, mas eu vou julgar o próximo, eu vou estar julgando, eu vou estar apontando. É importante, por exemplo, quando a gente vai ler um livro como Paulo e Estevão, e a gente reconhece a ação de Paulo, que é o maior apóstolo, um dos maiores, né? Junto com todos aqueles primeiros, Pedro, João e todos, mas Paulo, pela sua bravura, pela sua força, valentia, né? Persistência. Sabia calar no momento que precisava, no momento em que as palavras, em que os gestos não iam ter efeito, mas sabia também ser incisivo, sem violência. Então, às vezes, a gente se omite numa ideia de que eu não posso julgar o próximo, mas eu posso analisar o erro da ação no mal. Eu devo reconhecer uma ação que produz o mal, né? Porque senão a gente vai aceitar o que a própria questão aqui fala, a tua própria pergunta fala, a questão lá do Livro dos Espíritos que fala, a gente vai aceitar que aqueles que estão na experiência, vivenciando a experiência do mal, possam tomar conta e continuar a tomar conta no planeta, enfim, sobrepujar
a interferência, a influência dos bons. A gente pode dizer que a gente é bom? Nossa Senhora, se nem Jesus, quando chamaram Jesus de bom, ele falou, bom? Por que tu me chama de bom? Bom, só o Pai. Só o Pai. Mas a gente consegue já, no ponto em que a gente está, olhar para certas ações, olhar para o Evangelho e dizer, isso aqui não combina com o Evangelho. Então, é hora de nós acendermos a luz que já possamos fazer em nós e fazer com que ela se irradie no mundo. É preciso que a gente atue no mundo. É preciso que a gente se posicione como espírito imortal. A gente não vai sair querendo converter as pessoas, querendo impor uma filosofia ou impor o espiritismo, jamais, né? Mas a nossa postura ética, moral, a nossa postura de se esforçar cotidianamente por seguir o que o espiritismo nos preceitua, o Evangelho de Jesus, a gente vai se posicionando no mundo, a gente vai colocando a sombra, a gente opõe a luz. Ao mal, a gente responde com o bem. Então, é também a gente estimular as nossas atitudes no bem e as atitudes dos outros no bem. E saber reconhecer, sim, quando uma atitude, quando um gesto é um gesto equivocado, um gesto que está gerando sofrimento, que está gerando mal. Nós precisamos reconhecer, porque senão a gente fecha os olhos e aí é como se a gente não pode ser inocente, né? No sentido de... A grande questão é vivenciar o Evangelho, né? Eu acho que é uma das dificuldades que se tem, né? Eu sempre digo, precisamos de teoria, mas chegou um ponto para muitos que deu de teoria, né? Vivenciar no dia a dia, né? A reforma íntima é uma coisa importante, né? Colocar em prática, né? Nós estamos no mundo para fazer a diferença. A gente reencarnou, nós estamos reencarnados porque nós temos que progredir, é o nosso meio de progresso, e fazendo esse progresso, cumprir a parte que nos toca na criação. Está lá nos objetivos da reencarnação no Livro dos Espíritos. Então, a gente vem para a Terra, a gente vai se melhorando e vai cumprindo a parte que nos cabe. Cada um de nós aqui tem uma missão. Cada uma das pessoas que está nos ouvindo, acompanhando pelo Facebook e tal, tem uma missão. Qual que é a sua missão? Cada um vai descobrindo a sua. Vai sentindo aquele seu chamado interior, mas a gente atua no mundo. Como dizemos, é urgente, mas não é apressado. E todos nós temos nosso tempo de despertar, mas tem situações que não dá mais, né? Chega a gente ser conivente, não tem como dizer. E nós, espíritas, cristãos, que temos Jesus como modelo e guia, não cabe mais a gente dizer que eu não sabia. Não dá mais. Já chegamos num patamar ali de evolução, de estudo, de vivência do Evangelho, que não tem como chegar a dizer, eu não sabia. Né? E nós, espíritas, que a doutrina espírita é o exemplo, onde quer que a gente esteja, né? Seja na rua, no lar, com aqueles que a gente ama, né? É o exemplo, né? Até a gente tem a tendência de repetir os erros, né? De repetir erros. Então eu vivenciar uma religiosidade vazia, materialista, vivenciar uma religiosidade em que eu não me esforço cotidianamente para seguir, para trazer aquilo para minha vida, eu não estou dizendo assim, a gente vai virar santo da noite pro dia. Não é isso. Claro que não. Mas é assim, é isso, né? Tem coisas que a gente já percebe, mas isso é incompatível, não dá mais. Eu digo assim, agora a gente fez um trabalho em ser espírita para várias situações aí de início de estudo, né? E eu lembrei muito da questão da política, né? A eleição para presidente, o que teve de espírita se manifestando de forma equivocada, em rede social, famílias se separando, e eu olho para o Fafá, será que isso está acontecendo mesmo? Não cabe mais. Aí eu digo, olha, tá voltando a eleição de novo, olha, tá vindo as municipais, como é que vai ser agora de novo? Mas na verdade ser espírita. O que é ser espírita? Ler com os olhos é uma coisa, ler com o coração e viver é outra. Eu posso me dizer espírita porque eu vou a um centro espírita, mas o que eu faço com aquilo que eu adquiro, como qualquer outra religião? Se eu não uso da religiosidade para a minha reforma e para ajudar os outros na sua reforma, que religiosidade é essa? Então eu digo ser espírita. Tu és espírita, às vezes eu acho que eu não sou.
Em algumas atitudes eu sou, outras eu não sou. Quando eu não vivo o Evangelho, eu não sou. Então é muito bonito aquele rótulo, eu sou espírita, que eu vou à casa espírita, que eu trabalho na casa espírita, que eu estudo, conheço doutrina. Tu conhece com os olhos, mas não conhece com o coração. Porque o viver, exemplificar, fala muito mais alto que às vezes as próprias palavras. É o grande desafio. É o grande desafio. É exemplificar. Agora, o Cláudio mencionou, né, a situação atual que a gente vivenciou e continua vivenciando. Quando Jesus passou pela Terra encarnado, a situação na região era parecida. Né? Porque assim, conflitos políticos, conflitos religiosos, uma situação em que o Império Romano oprimia outros povos. Então a gente pode fazer várias analogias no mundo hoje com a situação que Jesus, quando passa pela Terra, quando traz a lição do Evangelho, vivenciava ali naquela região. Tem um livro maravilhoso chamado Celeiro de Redenção, de vários amigos que escreveram, pessoas, né? Tem diversos artigos nesse livro, que é um livro em cima do livro, com artigos de pessoas que escreveram, Haroldo, Aloysio Elias, a irmã Ila, entre outros companheiros, sobre o livro Brasil, Coração do Mundo. E o primeiro artigo, que é do Aloysio Elias, ele faz uma comparação muito bacana com a realidade da Galileia, ao tempo de Jesus, e com o Brasil. Fica a recomendação de leitura desse artigo do Aloysio, que é maravilhoso. Então a gente vê como que a gente tem uma situação que é parecida, assim. E como que Jesus agiu naquele momento. Como nós devemos Qual foi agir a agora. proposta? Como é que os apóstolos vivenciaram? Como é que eles fizeram naquele momento? Então, aí eu acho muito legal a gente fazer leitura, por exemplo, estudo Paulo e Estevão, obras que o Emmanuel traz, o contexto daquela situação ali. E a gente vai ver como que os apóstolos vivenciaram aquilo, como é que era o dia a dia, as perseguições e tal. E aí é uma boa forma da gente mergulhar naquela experiência e ver, caramba, o que esses caras passaram, o que esses cristãos primitivos passaram e como é que é hoje, né? Como é que nós estamos hoje vivenciando? Mudam as feras, mudam os circos, os circos máximos lá de Roma, mudam os opressores, mas a gente segue, é o que a gente falava no início, né? Os dramas seguem, mas como é que tem sido a nossa atitude? Cada um vai se transformando, né? Isso aí. Querida Silane. Então, está aqui junto com a gente, nos escutando o programa através do Facebook do Terceiro Milênio, a Selma Camargo. Está mandando parabéns para todos. Felipe. Um abraço. Também o Tony Pérez, também, que trabalhava aqui na Rádio Tupanci, que era o técnico de áudio daqui. Querido, grande abraço. Isso, também. Ele manda um grande abraço a todos, Tony. Um grande abraço para ti também. E também o Rogério Alves, ele que também trabalha lá na TVC. Não sei se tu está lembrado, Cláudio e Rogério. Sim. Também está assistindo a Marina Moraes, esposa do nosso amigo aqui nos bastidores, aqui atrás, do Wagner. E o Fausto Schneider também está na escuta e diz que maravilhoso tema para a nossa reflexão. Te mando um abraço. Beleza, um abraço. E também tem uma mensagem aqui do nosso amigo Madeira, que nos diz assim: eu deixo um grande abraço e parabenizo toda a equipe envolvida neste trabalho. Nossos profundos agradecimentos ao nosso convidado, Felipe, que nos oportunizou sobre esse valoroso tema. Nossos agradecimentos à nossa presidente Fernanda Farias e ao nosso vice-presidente Cláudio Dávila por estar fazendo parte deste banquete. Então ele disse que lá estão escutando junto com ele Elis Lopes Domingues e Luciana de Assis Tavares. E ele fala também que as enfermeiras aqui estão amando e sentindo a vibração das palavras do Felipe. Que bacana. Um abraço para todo mundo. Então todos na escuta lá e sintonizando e sentindo a energia. E eu ainda falei para Madeira, imagina aqui dentro do estúdio. Espiritualidade junto aqui. E o horário está correndo, né? Tá correndo, né, Cláudio?
Então, só para dizer assim, que você está escutando o programa Terceiro Milênio aqui na Rádio Tupãssi. O tema de hoje é Evangelho de Jesus na atualidade, com o nosso convidado, Felipe Mascarenhas. Cláudio. Felipe, nós temos lá, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, né? O jugo leve, né? E nos traz a passagem de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente já vem, desde o início do programa, já traçando um perfil do ser humano, né? Com as suas complexidades, né? Foi-se muito feliz em colocar, somos um ser complexo, né? Então, quando falamos em Consolador, e vinde a mim, vós que estáis cansados, eu te pergunto assim para refletir, essas palavras nos convidam à confiança em Deus? Tem solução, sim. Convidam à confiança, são um chamado à confiança e são um chamado a um movimento, a uma ação. Vinde a mim. São palavras que oferecem consolo, mas que chamam a criatura. Então esse é sempre o nosso movimento. E aqui eu me lembro como que, né, a gente percebe nas situações da vida parábolas muitas vezes, né? E aqui a gente vê, por exemplo, no livro Paulo Estevão, o gesto de Jesus indo ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e ele faz um convite que Saulo aceita, que é fazer o caminho inverso. Se Jesus foi a ele oferecendo um consolo, oferecendo um redirecionamento de rota, ele agora convida. E Saulo aceita o convite. Saulo diz: o que queres que eu faça? Bom, entra na cidade. É um convite ao movimento. Eu acho que esse é o convite aqui. É o convite a ir em direção a Jesus. E assim, é sair da nossa acomodação. Ir na direção do Cristo é sair do nosso comodismo, do conforto. Ser cristão hoje e sempre é desconfortável. Perfeito. É desconfortável. É movimento, né? É ação. Por quê? Por que é desconfortável? Nossa, mas então, calma. Porque assim, quando a gente pega o livro de Paulo Estevão, como que era a vida de Saulo, antes de mudar de nome, passar a ser Paulo, na primeira parte do livro? Conforto, riquezas materiais, posses, relacionamento, família, status social. É um conforto que, em tese, todos gostariam de ter. É um conforto, a comodidade. A segunda parte do livro, a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ser chamado de várias formas e vai recusando os convites, até que Jesus vai ao encontro dele. E a vida faz isso com a gente. A gente vai recebendo apelos, a gente vai recusando muitas vezes até que a vida vem e nos chama. Né? Pela dor. Pelos aguilhões. No caso de Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Mas aí o que acontece, segunda parte do livro, é desconforto geral. Perde todos os bens, os afetos se afastam dele porque ele tomou a decisão de seguir Jesus. Nossa, eu não quero assustar ninguém. Eu não quero assustar quem está nos ouvindo, acompanhando. Mas é só porque o livro Paulo Estevão é também como que uma parábola da nossa jornada evolutiva. De uma das formas de nós evoluirmos. Né? Que as formas são muito complexas, são variadas. Mas é uma parábola também do nosso processo evolutivo. Então, mover-se na direção de Jesus. Será que é confortável hoje perdoar quando alguém me agride? É confortável? Falta coragem. Gera um desconforto, assim, né? Eu quero que tu me perdoe, mas eu estou disposto a te perdoar. Exato. O convite de Jesus é: vinde a mim. É o que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, fala. O jugo do Cristo, qual que é o jugo dele? Por que ele é leve? Porque o jugo dele é ama o próximo.
Só que no nosso estágio evolutivo, esse amor ainda é um amor que precisa ser aprendido. Nós precisamos, o Jason de Camargo, lá no livro Educação dos Sentimentos, ele fala que o amor se aprende. Então ele fala, mova-se na direção do amor. Olha só, é o movimento, é esse sair da minha zona de conforto, do meu comodismo e fazer essa jornada que é desconfortável, que gera. Mas olha que interessante, na primeira parte do livro, Saulo tinha todo o conforto do mundo, mas ansiava por paz. Tinha sede de paz. Isso o Emmanuel destaca o tempo inteiro. E ele vê paz no olhar de Estevão. Na segunda parte do livro, é desconforto, é perda de bens, é a família que se afasta porque ele tomou uma decisão e tal, mas ele vai desenvolvendo paz interior. A tal ponto que o Emmanuel, lá quando descreve que ele está sendo açoitado e tal, ele tem o êxtase e ele está em paz. Ele desenvolve uma fortaleza interior que a circunstância exterior, para ele, o que ele vibra dentro, porque é alguém que sabe que está cumprindo o que veio fazer na Terra. É alguém que sente que está cumprindo a sua missão, que está no roteiro, sabe? Que conseguiu afinar a sua consciência aos propósitos da vida, daquela encarnação. Então, é uma palavra, é uma frase de consolo, de esperança, mas é um convite à ação também. Porque o jugo do Cristo é isso. Perdão, amor ao próximo, amor aos inimigos, amor aos adversários. Então, é um trabalho, é um movimento, é uma ação. Isso, a gente vai construindo pouco a pouco. Confiança em Deus, né? Essa transformação. Com certeza. Pouco a pouco, passo a passo. A gente vai tropeçar várias vezes, a gente vê no livro Paulo tropeçando em vários momentos, se equivocando, mas com a humildade de aprender as lições, né? Com a humildade de reconhecer os próprios erros e não paralisar na culpa, levantar e agir. Então é isso, a gente tropeça, levanta, segue caminhando, né? Puxa, mas eu errei de novo, segue caminhando, levanta e vai em frente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E Felipe, ainda no Evangelho, né? O Felipe fã do Evangelho, né, Felipe? Certo. E ainda no Evangelho nós temos lá no capítulo 11, amar o próximo a si mesmo, que já vem nessa linha de raciocínio. E aí tem lá no item 11 o egoísmo. E aí a gente reflete, vem cá, o egoísmo é o maior obstáculo de sermos felizes? Esse é o ensino dos Espíritos. É isso que os Espíritos nos ensinam, né, na doutrina espírita. O egoísmo, o orgulho e o egoísmo são os principais entraves ao progresso. Então, se nós temos, é o que a gente falava também lá no começo, que tem certas raízes. Os dramas são complexos, no entanto, eles têm raízes, dos quais essa complexidade se deriva. O pensamento materialista também tem uma relação profunda com o egoísmo. Então, é preciso pensar que felicidade a gente está buscando. E aí teria uma discussão filosófica do que seria a felicidade, e os Espíritos respondem isso lá no livro dos Espíritos também. A posse do necessário, a consciência tranquila, e aí o Kardec vai desenvolver. Bom, mas isso também é relativo. Para um, a posse do necessário é diferente do que para o outro, e aí os Espíritos vão desenvolvendo essa questão. Mas quando eles falam do orgulho, eles falam que o orgulho é o principal entrave ao nosso progresso. Então, é um paradoxo. Aliás, o orgulho e o egoísmo. É um paradoxo. Por quê? Eu quero ser feliz. E aí eu penso na minha felicidade. Só que quando eu estou pensando só na minha felicidade, isso é egoísmo. E aí eu estou gerando mal. Porque pensar na felicidade exclusiva para mim é pensar no egoísmo. E aí os Espíritos, quando vão falar disso, eles falam assim, muitas vezes a gente se choca com o egoísmo do outro. A gente, percebendo o egoísmo do outro, a gente pensa assim, não, o outro não pensa em mim, então eu tenho que pensar em mim, eu preciso pensar em mim, porque ninguém vai se preocupar comigo. E aí o Espírito Fenelon vai trabalhando essa questão dizendo, nós precisamos compreender que a partir do momento em que eu penso só em mim, é uma pessoa pensando em mim, eu. E quando a gente começa a pensar que a felicidade
se constrói coletivamente. Não há felicidade sozinho. É possível ser feliz sozinho, no sentido de se o outro chora do meu lado, como que eu posso fruir felicidade? Se o outro está chorando do meu lado, se a dor está do meu lado, como que eu posso? Mas se eu passo a me preocupar com a felicidade do outro, aí o outro começa a ser contagiado por isso também. E aí a gente começa... Aí não é uma pessoa pensando na minha felicidade. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós vamos aí construindo São paradigmas que nós vamos transformando. Né? Do pensar só em mim, e aí a gente vê que o egoísmo nasce. O Kardec trabalha isso lá na Obras Póstumas, né? Tem o texto dele que ele trata disso. O egoísmo, ele nasce de um sentimento muito natural, ele diz, o instinto de conservação. E aí, deturpado nas suas finalidades, fora dos limites, que nos seus limites ele atende às finalidades e ele conduz a criatura para o bem, mas quando ele sai do limite, quando ele sai da sua finalidade, ele começa a se transformar em egoísmo. Então, o instinto de conservação me leva a buscar alimento. Mas aí quando ele sai do seu limite, ele sai da sua finalidade, eu acho que eu preciso comer mais do que o outro. E aí eu como mais do que o outro, eu fico mais forte. Isso aí é a trajetória evolutiva do ser na Terra, né? Sim. Aí eu fico mais forte, então eu sou melhor do que o outro, eu caço mais, eu planto melhor e tal. Então, vaidade e orgulho estão ali juntos. Mas isso é o núcleo, é a essência. O que os Espíritos dizem? Se nós trabalharmos na raiz desses males, nós começamos a transformar todo o resto. Eles ainda dizem que essa chaga anula muitos valores que a gente já tem desenvolvido. Olha que profundo, né? Porque é preciso trabalhar em nós essas raízes. O orgulho, o egoísmo são as raízes que nos impedem de ser felizes. A gente quer... O egoísmo nos leva a querer ser feliz, né? Eu quero ser feliz, eu quero pra mim. Mas e aí? É um paradoxo. Não importa qual custo. Quando eu abro mão de ser feliz só eu, e eu resolvo que a felicidade se constrói coletivamente, aí a gente vai... Aí o egoísmo vai sendo trabalhado. Aí a gente vai... Kardec já nos diz, somos um ser gregário, né? Nós nascemos para viver em sociedade, né? Eu preciso de ti, tu precisa de mim, né? Então a questão do eu exagerado causa volta aquela questão que tu falou, né? Do autoconhecimento para tu poder agir, ter uma ação. Uma vez que tu só te preocupa contigo, né? Tu nem vive as pessoas ao teu redor e acaba por não ter essa ação com relação às outras pessoas. O que é mais difícil, porque a gente parece que se tu te deixar levar pelo sentimento do outro, te preocupar com o outro, parece que tu tem às vezes a sensação de que vai perder o respeito, ou que tu vai perder o teu lugar. Não é isso, porque nós andamos lado a lado. Então a gente tem que trabalhar mesmo essa questão, porque a gente não deixa de tomar uma atitude, ter uma ação pensando nisso. Mas aí vão olhar para mim de que maneira? Como é que as coisas vão ser feitas? Um vai ser ingrato, o outro vai ser ingrato. Isso, então, eu não vou fazer porque ele não vai ser grato. Fica esperando as honrarias da humanidade, e aí já tendo da humanidade não precisa lá de Deus. Então as pessoas também às vezes se levam se deixam levar por essa corrente de que vão perder. Eu não posso pedir desculpas ou perdão para alguém, porque o que não vou pensar os outros? Porque vai aparecer o meu erro. Eu reconhecer o erro é muito difícil perante a sociedade, perante a família. Então a gente acha que o fato de pedir desculpas, ou até para um filho ou para qualquer outra pessoa, parece que tu vai perder aquele teu patamar, não vou te ver com aqueles mesmos olhos. E nós temos que ter a capacidade de perdoar e também de pedir perdão. Aí é que a gente sai do conforto. O hábito, ação, o nosso hábito, o que é, né? É o orgulho ali, o orgulho ferido e eu não. A gente está habituado com isso. E criar hábitos, né? Deixar hábitos que a gente arraigou em nós, que a gente enraizou em nós ao longo de vários séculos, é desconfortável, é difícil. Mas a gente está na jornada para isso. Querido, vamos assim, já quase
aqui só para... porque nós precisamos amarrar tudo isso, né? Então, assim, ó, reflete para nós, assim, rapidamente, são duas questões que eu quero rapidamente para ti. Qual a importância, então, da evangelização espírita e por que evangelizar? Quando o Emmanuel, fizeram uma pergunta para o Emmanuel sobre diferença entre evangelização e doutrinação, lá no livro Consolador. E aí ele fala que evangelizar é muito além do que transmitir ideias, do que a doutrinação, que muitas vezes é um convencimento através do intelecto, das ideias, né? E que a evangelização é essa luz que sai de dentro do ser e transforma através do exemplo, né? da lição. E se todos nós somos seres que estamos evoluindo, reencarnando, quando nós chegamos aqui é para a gente se transformar, para a gente se modificar. Na nossa infância, nós chegamos aqui a espíritos ali reencarnados em corpos infantis, dependentes de outros corações, estamos ali muito tão maleáveis, né, tão dóceis a ideias novas, a novos conceitos. Quando a evangelização inicia o processo ali, nosso coração está aberto, a mente da criança, né, daquele ser, daquele espírito que está ali iniciando uma jornada evolutiva, uma reencarnação. A evangelização entra como esse bálsamo, esse remédio que vai nos preparar para quando a gente começa, né, a retomar mais intensamente a nossa bagagem espiritual, as nossas recordações, a gente já esteja com esses novos hábitos trabalhados em nós. E a nossa federação está vindo forte na evangelização de bebês, né? Nossa, muito, há algum tempo já, né? Há bastante tempo já trabalhando isso. E a gente precisa pensar na evangelização também de adultos, de nós mesmos, né? Quando a gente fala assim na evangelização, a gente, claro, tende a pensar nas crianças, nos bebês, nos jovens. Agora é isso, né? Quando a gente pensa que o autoconhecimento é tão importante, é o caminho, lançar luz em nós, lançar luz no nosso interior, nessa jornada de autoconhecimento. A gente vai entrando e conhecendo e observando as sombras que há em nós, as nossas dificuldades, as nossas mais inclinações e tal. Lançar luz nisso é evangelizar o nosso ser. Muito bem. A lição do Evangelho. Querido Felipe, antes de passar para a Cirlane, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos do cristianismo, né? E esse apóstolo ele nos deixa uma mensagem muito profunda, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então a gente entende assim que ele está dizendo que se tornou verdadeiramente apóstolo de Jesus, né? E que começou a viver os seus ensinamentos na prática. Então deixa uma mensagem para nós aí de motivação ali, como Paulo de Tarso. Só falar esse nome já é motivador, né? Então a gente gostaria de uma mensagem tua aí. A lição de Paulo como eu falei antes ali, o livro Paulo Estevão, eu tenho muito como uma parábola da nossa jornada evolutiva. Uma história verdadeira que fala da nossa jornada evolutiva e que nós nos identificamos muito porque a gente reconhece em Paulo a humanidade, as lutas interiores, o orgulho, o radicalismo que cega, os tropeços da vida, as dúvidas, as angústias, a necessidade de renúncia, de trabalho interior, tudo que nos compete fazer. O que nós precisamos fazer, trabalhar o nosso íntimo, né? Ter coragem, ter bravura para vivenciar o Evangelho, para chegar a ponto de poder falar isso. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Nós aprendemos há quanto tempo que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Somos criados à imagem e semelhança. E como diz o Emmanuel, no prefácio no início do livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida. A nossa jornada é passar a refletir Deus em nós. É claro que é um grande desafio,
Mas a lição de Paulo é: a gente não paralisa na culpa. Quando a gente reconhece o erro, quando a gente percebe os tropeços, a gente levanta e vai se transformar. Saulo cai de joelhos na frente de Jesus. Jesus cai, levanta, entra na cidade, e lá lhe será dito. Tempos depois, quando ele está angustiado, porque o pai havia recusado ele, o pai havia expulsado ele de casa porque ele tinha se declarado cristão, ele se recolhe numa gruta, espiritualmente ele se liberta do corpo físico e se encontra com Estevão e Abigail, e ele começa a chorar, porque as lutas eram muitas, ele estava num processo de transformação imenso, e a gente se reconhece ali, no processo de transformação, nas desavenças em família, nas dificuldades de convivência na sociedade, no trabalho e tal, a gente se reconhece às vezes chorando. Aí vem Abigail e diz assim: que isso, Paulo? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E aí eu só me lembro de Abigail falando isso pra gente. Que é isso? Choras quando a tarefa apenas começa? A nossa tarefa de evolução está recém começando. Então nos cabe levantar e seguir. Levantar e seguir Jesus. E quem sabe ouvir as palavras de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Querido, muito bom. E Paulo sabia, né, que com Jesus seria mais que vencedor, né? Então, minha querida Silane, gostaríamos muito mais tempo, né? Com certeza. Felipe está aqui na escuta do programa. Carla Braga, ela está ouvindo de Porto Alegre. Minha prima? Que orgulho, mas tem mais ainda. Então, a Nara Regina Mascarenhas. Minha tia? Mãe dela. Lindo, eu disse assim, lindo, que orgulho. Coisa boa. E a Natália Mota também, tua grande Felipe Mascarenhas. Complicado, né? Família toda. Família acompanhando, foi boa. Família é base de tudo. Bom, um abraço para essa turma. Então, um abração para toda essa turma que está aí conosco. Felipe, assim, só para fechar, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Diz assim: Felipe, como é vivenciar tudo isso e ainda viver como um homem desse tempo? Nossa, eu acho que fazendo o melhor a cada dia, o melhor que nos é possível fazer, com sinceridade, com honestidade, fazendo o melhor que a gente pode fazer cada dia, sabe? Reconhecer o nosso erro com coragem, a gente olhar para nós, para dentro de nós mesmos, e reconhecer, não ter medo, não ter medo de renunciar ao orgulho, à vaidade, sabe? Mas dar o melhor, eu acho que é isso, o melhor a cada dia, sabe? Um passo de cada vez. A gente não deve olhar para o Evangelho e achar que o Evangelho é o top. Bem rapidinho. Tem uma passagem que Humberto de Campos conta em que Filipe, o apóstolo Filipe, achava que o Evangelho era uma utopia, era muito longe de se alcançar. E aí Jesus pega ele pela mão e começa a subir uma montanha e começa a ensinar para ele naquela jornada que eram os pequenos entraves do caminho, as pequeninas pedras que entravam na sandália que foram atrapalhando a jornada. Não era o grande, nossa, mas perdoar é tão difícil, mas às vezes é a pequena pedra que entra no sapato. É a pequena discussão que eu levo para casa, a mágoa, não sei o que, são as pequenas coisas. Então a gente começa pelas coisas pequenas. O Jason de Camargo ensina isso também lá no Educação de Sentimentos. Começa a trabalhar o perdão pelas pequenas coisas. E a gente se capacita para o grande perdão. Começa amando as pequenas coisas e a gente se capacita para o grande amor. Então é isso. Dia após dia a gente vai caminhando e vai se melhorando. Que lindo, né? Felipe, muito bom. A gente está assim, ó. No último minuto do programa, eu quero te agradecer muito, Cláudio. Eu que agradeço Tá essa aqui mais uma oportunidade de estar vez aqui com com a essa gente. parceria aí que já de longa data, eu e o Felipe, Muito desde 2 congressos, já participamos juntos, né? Isso. De oficineiros, né? Pela federação. Muito Então- bom. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e foi muito produtivo, porque eu fui ao congresso, mas não peguei Felipe na minha oficina. Vou reclamar lá com a fé. Eita! Vou reclamar. Felipe, eu quero Obrigada. te agradecer muito ter agradeço. vindo aqui no programa Terceiro Milênio, estar junto com a gente foi maravilhoso. Essa experiência vai ficar para sempre com a gente. Então, muito obrigada. Agradeço, muito feliz. Agradeço a todos, a Liga Espírita, todo o movimento. Obrigado, gente. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui com o programa Terceiro Milênio.
sabendo que o programa Terceiro Milênio volta na próxima sexta-feira, às 21 horas. Um grande abraço a todos e até lá. Dorime, Yuntari Moharia Pare Dorime, Ameno, Ameno, Latire Mo.